Era o início da década de 1950 e o mar parecia mais traiçoeiro do que nunca. A guerra havia terminado, mas os porta-aviões continuavam sendo campos de batalha, não contra inimigos visíveis, e sim contra o próprio avanço da tecnologia. O rugido dos motores a jato havia substituído o som ritmado das hélices, e junto com ele veio uma nova ameaça, silenciosa e implacável. Os pilotos navais se tornaram vítimas do progresso. A cada dia, homens treinados, disciplinados e corajosos morriam não por erro humano, mas por falhas de um sistema que não havia sido projetado para a nova era da velocidade. Os jatos pousavam mais rápido, exigiam reações instantâneas, mas os porta-aviões continuavam presos à lógica da Segunda Guerra. Cada pouso era uma aposta, cada decolagem, uma despedida potencial. O capitão Dennis Campbell via tudo isso de perto. Como oficial da Marinha Real Britânica, ele conhecia os números que ninguém queria discutir. Dezenas de aviões destruídos, centenas de vidas perdidas, e relatórios frios que resumiam tragédias em 3 palavras: falha de pouso fatal. As causas eram sempre as mesmas. Os jatos modernos, como o F-9F Panther, se aproximavam dos convéses a mais de 200 km por hora, e caso errassem o gancho de retenção, não havia tempo para reacelerar. Os motores a jato levavam segundos para responder, e nesse intervalo mortal, o oceano engolia o avião. Nos convéses retos, onde cada metro contava, um erro de fração de segundo podia transformar o pouso em inferno. A barreira de aço que deveria proteger, muitas vezes se tornava uma guilhotina, e cada falha deixava um silêncio pesado no ar, o silêncio que antecede o toque de recolher e os funerais. Campbell sabia que os relatórios não mostravam a realidade. Eles não descreviam o cheiro de combustível queimado, o som das sirenes, os gritos abafados quando o fogo tomava o convés. Ele vira de perto os destroços ainda fumegantes, os pedaços de fuselagem misturados a ferramentas, as botas carbonizadas alinhadas como se ainda houvesse um corpo dentro delas. A aviação naval estava presa num paradoxo cruel. Quanto mais avançavam as máquinas, mais vulneráveis se tornavam os homens. O progresso cobrava um preço, e esse preço era pago em sangue. As soluções propostas pelos engenheiros soavam sofisticadas, mas não atacavam o problema real. Reforçavam as barreiras, ampliavam os cabos, ajustavam os protocolos. Era como tentar conter um incêndio trocando o material dos baldes. Nos Estados Unidos, a situação era ainda mais alarmante. Em 1951, a Marinha norte-americana registrou mais de 700 acidentes de classe A, aqueles que resultavam em mortes ou na perda total da aeronave. 7. Centenas. Mesmo em tempos de paz, os porta-aviões continuavam a matar seus próprios pilotos. O USS Boxer teve 7 colisões com barreiras em uma única missão. O USS Princeton perdeu 9 aeronaves em menos de um mês. Cada novo relatório era lido com frieza burocrática, arquivado e esquecido. Mas para Campbell não eram estatísticas, eram rostos. Rostos de jovens que ele havia treinado, de pilotos que tinham rido com ele na noite anterior e que agora não voltariam mais. O problema estava diante de todos, mas ninguém queria admitir. Os navios haviam sido construídos para aviões a hélice e agora precisavam receber caças que pesavam o dobro e pousavam 50 nós mais rápido. O convés, o coração do porta-aviões, não havia evoluído, e os oficiais, orgulhosos e conservadores, viam qualquer tentativa de mudança como heresia. A doutrina naval era um templo intocável. Para muitos, questionar suas regras era mais perigoso do que enfrentar o mar em tempestade. Mas enquanto os engenheiros discutiam gráficos e normas internacionais, homens continuavam morrendo. O capitão Campbell observava tudo com uma inquietação crescente. Ele não era engenheiro, nem cientista. Era um burocrata com senso de responsabilidade e uma memória que não esquecia os funerais. Cada cruz no cemitério naval era um lembrete de que o progresso sem adaptação é apenas um nome bonito para o caos. E o caos estava vencendo. Ele sabia que algo estava errado no modo como os porta-aviões eram projetados, não na potência dos motores, nem na estrutura dos navios, mas em sua lógica. A ideia de pousar numa pista reta, paralela ao eixo do navio, havia funcionado na era dos aviões lentos. Agora, com os jatos, era uma sentença de morte. Era um problema que parecia insolúvel. Um erro na abordagem significava destruição. O piloto que perdia o cabo de retenção não tinha opção. À frente, uma parede de aço. Atrás, o mar. Acima, o peso da responsabilidade. As tentativas de criar barreiras mais resistentes só tornavam as colisões mais violentas.
Os americanos investiam milhões em redes mecânicas, sistemas de detenção e materiais reforçados. Os britânicos testavam superfícies de pouso flexíveis, como o Flex Deck, tentando transformar o convés em uma almofada de borracha. Tudo falhava. O problema não estava no impacto, mas no conceito. E foi nesse ambiente de frustração, entre relatórios manchados de fumaça e fotos de destroços, que Dennis Campbell começou a pensar diferente. Ele não queria criar uma máquina nova. Queria apenas salvar vidas. Sua inquietação nasceu da dor. E essa dor o guiaria até o impossível. Dennis Campbell não parecia o tipo de homem destinado a mudar a história. Tinha o olhar calmo de quem estava acostumado a ouvir mais do que falar, e a postura rígida de um oficial que obedecia regras sem questioná-las. Mas por trás dessa aparência, havia algo que o diferenciava de todos os outros. Ele não conseguia ignorar o absurdo. Nascido em Southsea, no sul da Inglaterra, havia ingressado na Marinha Real ainda jovem, movido pela curiosidade e pela disciplina. Durante a Segunda Guerra Mundial, pilotou biplanos de tecido, frágeis e lentos, e viu de perto o que significava desafiar o céu e o mar com instrumentos quase primitivos. Sobreviveu a bombardeios, tempestades e falhas mecânicas. Ganhou medalhas, mas nunca se considerou um herói. O que ele guardou da guerra não foram condecorações, mas rostos, os de colegas que não voltaram. Depois do conflito, Campbell foi transferido para o Ministério do Abastecimento, uma função burocrática. Seu trabalho era revisar relatórios, participar de reuniões e garantir que as comunicações entre engenheiros civis e oficiais navais fluíssem. Para muitos, era o fim de uma carreira empolgante. Para ele, era uma oportunidade silenciosa. Entre papéis e diagramas, começou a perceber algo que os engenheiros pareciam ignorar. Cada número em um relatório correspondia a um homem morto. Ele lia descrições de acidentes como quem lê epitáfios. Erro de aproximação, falha de retenção, colisão com barricada. Sempre as mesmas palavras, sempre o mesmo resultado. O ponto de ruptura veio em 1951, quando um jovem piloto chamado Michael Mick Lithgow, que havia sido seu aluno, morreu em um acidente a bordo do HMS Implacable. A aproximação fora perfeita, a velocidade correta, o ângulo exato. Mesmo assim, Lithgow errou os cabos por menos de 2 metros e a barreira falhou. O avião explodiu. A viúva estava grávida. Campbell ficou diante do túmulo do rapaz em silêncio, observando a bandeira que cobria o caixão e perguntando a si mesmo quantos mais precisariam morrer até alguém admitir que havia algo fundamentalmente errado. Naquele dia, ele decidiu que não aceitaria mais respostas vazias. Estamos matando nossos próprios homens com o nosso equipamento, murmurou ao seu assistente. Tem que haver outro jeito. Ele não era engenheiro, não tinha laboratório, nem equipe de pesquisa. Tinha apenas curiosidade e teimosia. Passou semanas lendo relatórios de acidentes, analisando fotografias de convéses, tentando entender o que realmente acontecia nos segundos finais antes do impacto. A maioria dos erros, percebeu, não vinha do piloto, mas das condições impostas a ele. O convés reto era uma armadilha. A pista terminava em uma barreira de aço, e o espaço entre os cabos e a estrutura era pequeno demais para permitir qualquer correção. O piloto que errava não tinha escolha. Era punido por um erro que, em qualquer pista terrestre, seria apenas um pequeno desvio. Nos porta-aviões, esse desvio custava vidas. Campbell começou a desenhar. Esboços simples, traços rabiscados em folhas de caderno. Ele tentava imaginar um convés diferente, um que oferecesse uma saída em vez de uma sentença. E durante uma viagem de trem de Portsmouth a Londres, o raciocínio surgiu como uma faísca. Se não era possível alongar o navio nem ampliar a largura do convés, talvez fosse possível incliná-lo. Um desvio de poucos graus para bombordo criaria uma trajetória em que, se o piloto errasse os cabos, não atingiria a barreira. Seguiria direto para o mar aberto. Poderia acelerar, arremeter, tentar novamente. Era uma ideia tão simples que beirava o absurdo. E era justamente por isso que ele acreditava nela. Quando apresentou o esboço pela primeira vez a seus colegas, foi recebido com risadas. Isso é ilegal, disseram. Vai contra todas as convenções de navegação aérea. Outros chamaram de amadorismo. Os engenheiros diziam que os pilotos perderiam o controle por causa da deriva lateral, que o convés pareceria se mover sob o avião, que as condições seriam imprevisíveis. Mas Campbell não se intimidou. Pediu que provassem. Mostrem a matemática. Respondeu. Nenhum deles conseguiu. O que era tratado como impossível ainda não havia sido testado. E foi aí que ele encontrou aliados inesperados.
Homens dispostos a pintar linhas brancas sobre um convés e descobrir se aquela loucura realmente podia funcionar. Entre reuniões tensas e olhares de desdém, Campbell se tornava, sem perceber, o símbolo de algo maior. O homem comum que decide enfrentar a inércia das instituições. Ele não queria fama, nem prestígio. Queria apenas impedir que os funerais continuassem. A cada novo acidente, sua determinação crescia. O que começara como um rabisco em um caderno se transformava, lentamente, em uma ideia perigosa. Perigosa não porque fosse inviável, mas porque ameaçava a certeza de todos que acreditavam já ter todas as respostas. No verão de 1951, em uma sala abafada do Ministério do Abastecimento em Londres, o capitão Dennis Campbell abriu sua pasta e colocou sobre a mesa um simples desenho. Uma linha inclinada cortava o esboço do convés de um porta-aviões, desviando-se ligeiramente do eixo central. Era uma ideia tão elementar que parecia uma piada. Em volta da mesa, engenheiros, almirantes e oficiais o observavam com um misto de curiosidade e ceticismo. Campbell explicou que, ao inclinar o convés cerca de 10 graus para bombordo, os pilotos que errassem o gancho de retenção não colidiriam mais com a barreira, mas seguiriam direto para o mar, podendo arremeter e tentar novamente. O silêncio que se seguiu foi quebrado por risadas contidas. "Capitão, isso é ilegal", disse um engenheiro. "As normas internacionais exigem alinhamento total com o eixo do navio." Outro completou. "Mesmo que fosse permitido, seria impossível de pilotar. O avião lutaria contra o movimento lateral o tempo todo. O senhor vai aumentar os acidentes, não diminuí-los." Campbell permaneceu calado. Ele sabia que estava diante do tipo de resistência que toda ideia nova enfrenta. A barreira invisível do hábito. Mas antes que a reunião terminasse, um dos presentes, o engenheiro Lewis Boddington, pediu para falar. "Mostrem a matemática", disse. "Se afirmam que é perigoso, provem com números." Ninguém respondeu. Então Boddington fez o impensável. Autorizou testes. O Royal Aircraft Establishment, em Farnborough, pintaria um convés inclinado sobre uma pista de pouso terrestre e, em seguida, repetiria o experimento no HMS Triumph. Nenhuma modificação estrutural, apenas tinta. Se o conceito fosse realmente uma insanidade, ficaria provado. Se não fosse, o mundo naval teria de mudar. Em setembro daquele ano, o HMS Triumph deixou Portsmouth com seu novo desenho branco pintado sobre o asfalto negro. Os pilotos receberam ordens simples. Tratem a linha como se fosse a borda real do navio. Durante 3 semanas, executaram pousos simulados, aproximações, arremetidas. E, para surpresa de todos, a tal deriva perigosa não aconteceu. Os aviadores se adaptaram em questão de minutos. Um deles, o tenente Peter Chilton, escreveu depois: "Errei os cabos e esperei o impacto, mas ele nunca veio. Apenas acelerei e subi novamente. Pela primeira vez não senti medo. Pela primeira vez, o erro não significou morte." O convés inclinado, que até então parecia uma heresia, havia acabado de salvar sua primeira vida, ainda que em um teste. Os relatórios chegaram a Londres e geraram silêncio. Nenhum dos céticos quis admitir o erro, mas os números falavam por si. O conceito funcionava. Mesmo assim, convencer o resto do mundo seria outro desafio. A Marinha dos Estados Unidos, orgulhosa de sua própria engenharia, não aceitava facilmente ideias britânicas. E foi assim que o lendário piloto de testes, Eric Winkle Brown, atravessou o Atlântico, levando consigo o diagrama de Campbell e uma pilha de anotações. No Centro de Testes Aéreos Navais de Patuxent River, em Maryland, ele apresentou o projeto diante de 40 oficiais americanos. "Senhores", disse, "nos últimos 12 meses, quantos de vocês já pararam em uma barricada?" Quase todas as mãos se levantaram. "E quantos perderam amigos por causa delas?" Todas se ergueram. Então ele mostrou o desenho. A sala explodiu em protestos. "Quer que a gente pouse de lado?" gritou um. "O oficial de pouso nem vai enxergar a aproximação", disse outro. Brown esperou que o tumulto cessasse e respondeu: "Testamos isso. E quando você erra os cabos, você não morre." Entre os presentes estava o comandante Harold Buell, um veterano da Segunda Guerra. Ele se levantou e encarou Brown. "Comandante, está nos pedindo para jogar fora 8 anos de doutrina. Isso é perigoso." Brown respondeu calmamente: "Estou pedindo que parem de morrer por causa de um erro de projeto." O silêncio que se seguiu foi pesado. Naquela sala, entre mapas e maquetes, a tradição naval americana começou a ceder. O contra-almirante Apollo Sussex, testemunha dos testes britânicos, apoiou a proposta. "Funciona", afirmou. "E pode salvar homens." Ainda assim, a autorização só veio depois de muita resistência.
e de uma ameaça velada. Se uma única morte ocorrer durante os testes, o programa será encerrado e todos os envolvidos afastados. Mesmo assim, Brown aceitou. E com ele, o destino da aviação naval começava a mudar. Nas semanas seguintes, o USS Midway recebeu sua própria linha branca pintada, marcando o início da fase americana dos experimentos. O convés inclinado deixava de ser um conceito e se tornava uma aposta. Para uns, era um delírio britânico. Para outros, o primeiro passo rumo a uma nova era. Mas ninguém, nem mesmo Campbell, poderia prever que aquele traço simples em uma folha de papel se tornaria uma das inovações mais importantes da história militar moderna. Janeiro de 1953. O sol nascia sobre a Baía de Guantánamo, refletindo nas águas tranquilas um brilho metálico que contrastava com a tensão a bordo do USS Antietam. Era o momento decisivo. Pela primeira vez na história, um porta-aviões havia sido modificado estruturalmente para incluir um convés de pouso real, permanentemente inclinado a 8 graus para bombordo. Nada de linhas pintadas, nada de testes teóricos. Agora era aço e engenharia. O capitão Dennis Campbell, em Londres, aguardava notícias com o coração pesado, consciente de que seu futuro, e talvez o de centenas de pilotos, dependia do resultado daquela manhã. A bordo, o tenente-comandante Harold Buell, veterano de guerra e sobrevivente de inúmeros pousos arriscados, se preparava para fazer história. Era seu 43º pouso em um porta-aviões, mas o primeiro em um convés inclinado de verdade. Buell conhecia as regras antigas de cor. Se errasse o gancho de retenção, bateria na barreira e morreria. Essa certeza havia moldado toda uma geração de pilotos, homens que pousavam com o medo como copiloto, mas agora pediam a ele algo quase impossível, que confiasse. Se errar, acelere e suba, diziam. O convés está livre, ninguém à frente, nenhuma barreira esperando. Era uma promessa difícil de acreditar, mas fácil de testar. Bastava uma tentativa. O F-9F Panther rugiu, as catapultas vibraram, e o avião se aproximou da pista metálica sob o olhar fixo do oficial de pouso. Panther 3.2. Bola! Bola, Roger! O rádio crepitou. A aproximação era perfeita, até uma rajada de vento levantar o nariz do avião e fazê-lo subir 1 metro acima da linha ideal. Em um convés reto, seria ordem de abortar. Mas ninguém falou nada. Porque naquele novo mundo, um erro não era o fim. Era apenas um começo. Buell manteve o controle, ajustou o nariz, desceu, e o jato tocou o solo com violência. O gancho passou sobre o primeiro cabo, depois o segundo, o terceiro, o quarto. Nenhum engatou. Em outros tempos, isso significaria morte certa. Mas ele fez o que aprendera a não fazer. Empurrou o acelerador. O motor respondeu, o rugido aumentou e o Panther voltou a subir. Nenhuma explosão, nenhum incêndio, apenas o som doce da vida sendo devolvida. 20 segundos depois, ele fez nova aproximação e engatou o terceiro cabo com perfeição. Quando saiu da cabine, as mãos tremiam, não de medo, mas de alívio. O impossível acabara de acontecer. Pela primeira vez, um piloto havia errado todos os cabos e sobrevivido para tentar novamente. Nas semanas seguintes, o Carrier Air Group 8 realizou mais de 1000 pousos de teste no convés inclinado do Antietam. O resultado foi tão impressionante quanto inequívoco. Nenhuma morte, nenhum avião perdido. O relatório técnico registrou 8 arremetidas, manobras de correção quando o gancho falha, mas todas com sucesso. Em um convés reto, as mesmas 8 tentativas teriam custado pelo menos 2 aeronaves e uma vida humana. Era o tipo de estatística que não precisava de debate. A partir daquele momento, a dúvida se transformou em convicção. O convés inclinado era o futuro. Os números falavam alto. Antes da adoção do novo sistema, entre 1950 e 1952, a aviação embarcada norte-americana registrava em média 647 acidentes de classe A por ano, sendo mais da metade deles durante pousos. Depois da implementação, entre 1955 e 1957, esse número caiu quase pela metade. As mortes por impacto com barreiras diminuíram em 80%. Cada novo convés inclinado representava dezenas de vidas salvas por ano. Mas por trás dos números havia algo mais profundo: a libertação psicológica dos pilotos. Pela primeira vez, eles pousavam sem o peso da sentença invisível. O erro deixava de ser fatal e voltava a ser parte do aprendizado. O medo, até então constante, começou a desaparecer. Os testemunhos que chegaram a Campbell e aos engenheiros de Farnborough eram emocionantes.
O tenente James Davidson, por exemplo, escreveu relatando seu pouso de emergência com falha hidráulica, sem flaps, em velocidade acima do limite. Errou 4 vezes antes de conseguir. Sobreviveu. Em um convés reto, eu teria jogado o avião no mar antes de arriscar colidir a 150 km com a barreira, escreveu. Mas graças ao convés inclinado, pude tentar até acertar. Essa era a diferença entre uma invenção técnica e uma revolução humana. O convés inclinado não apenas reduzia acidentes, devolvia aos pilotos algo que a aviação moderna havia tirado: a segunda chance. Quando os relatórios chegaram a Londres e Washington, o impacto foi imediato. O almirantado britânico autorizou a adaptação do HMS Ark Royal. Os franceses iniciaram obras no Clemenceau. Os australianos converteram o Melbourne. Em poucos anos, todos os grandes porta-aviões do Ocidente passaram a seguir o mesmo padrão. Até mesmo os soviéticos, que inicialmente haviam ridicularizado o conceito, acabaram adotando-o silenciosamente, depois de uma série de desastres. Em 6 meses, suas taxas de acidentes caíram quase 70%. Era o triunfo de uma linha desenhada por um homem que muitos haviam chamado de sonhador. Mas o sucesso não trouxe fama imediata a Campbell. Nos bastidores, ele continuava sendo o oficial discreto, mais preocupado com resultados do que com reconhecimento. Enquanto o mundo celebrava o avanço da aviação naval, ele via apenas a confirmação de algo simples, que cada vida poupada justificava todos os insultos, todas as reuniões tensas, todas as noites em claro. O convés inclinado não era uma vitória pessoal, era uma dívida paga aos mortos. E naquele silêncio de aço e vento, nascia uma nova era, a era em que o erro humano deixava de ser sentença de morte e se tornava apenas parte do voo. Nos anos que se seguiram, o mundo esqueceu o quanto o mar havia sido mortal. Os novos porta-aviões com convés inclinado se tornaram padrão, e os jovens pilotos passaram a ver aquele ângulo discreto como algo natural, uma característica de projeto, não uma revolução. O que poucos sabiam é que aquela inclinação salvava vidas todos os dias. Cada vez que um piloto errava os cabos e arremetia, cada vez que uma aeronave subia em segurança, em vez de se despedaçar contra a barreira, o fantasma de uma tragédia antiga era afastado. O convés inclinado não era apenas uma melhoria técnica, era a tradução física da compaixão. A ideia de que até no meio do caos, o ser humano merecia uma segunda chance. Dennis Campbell nunca procurou reconhecimento. Em 1954, foi promovido a contra-almirante e participou da cerimônia de lançamento do HMS Ark Royal, o primeiro porta-aviões do mundo projetado desde a quilha, com um convés angulado. Os repórteres o cercaram, esperando declarações heróicas, mas ele apenas apontou para os engenheiros que o haviam ajudado. "O mérito é deles", disse, antes de se retirar discretamente. Quando os Estados Unidos o convidaram para o comissionamento do USS Forrestal, o primeiro superporta-aviões americano com convés inclinado, catapultas a vapor e sistema óptico de pouso, Campbell recusou. Naquele mesmo dia, estava em um funeral. Um tenente da Marinha Real havia morrido em um acidente de helicóptero. E para Campbell, um comandante nunca deixava de acompanhar seus homens até o fim. Em 1957, recebeu a honraria de Comendador da Ordem do Império Britânico por serviços prestados à aviação naval. Guardou a medalha em uma gaveta e nunca falou sobre ela. Aposentou-se da Marinha em 1960, tornando-se consultor técnico da Hawker Siddeley Aviation. Lá, trabalhou no desenvolvimento de jatos de decolagem vertical, sempre com o mesmo princípio: nenhum piloto deveria morrer por causa de um erro previsível. Seus colegas lembram dele como um homem obsessivo com segurança. Durante as reuniões de projeto, fazia sempre a mesma pergunta: e se isso falhar à noite, em mau tempo? Os engenheiros respondiam que a probabilidade era mínima. Ele replicava: e o que o piloto faz quando acontecer? Campbell não se importava com estatísticas, importava-se com pessoas. Morreu em 6 de abril de 2000, aos 92 anos, em silêncio. Seu obituário no The Times teve 4 parágrafos. O Guardian publicou 6. Ambos mencionavam o convés inclinado, mas nenhum conseguia transmitir o verdadeiro peso de sua invenção. Porque o legado de Campbell não está nos textos, nem nas homenagens. Está no som dos motores que ainda hoje rugem sobre os mares. E nos pousos seguros que se repetem todos os dias, em todos os oceanos. Desde 1953, todos os porta-aviões do mundo, britânicos, americanos, franceses, indianos, russos e chineses,
possuem convéses inclinados. E todos repetem o mesmo gesto nas mesmas condições. O piloto errando, acelerando e subindo. O erro agora é parte da sobrevivência. Nos modernos navios da classe Gerald R. Ford, com catapultas eletromagnéticas e sistemas de frenagem digital, o princípio continua o mesmo. O convés permanece inclinado a 8 graus para bombordo, exatamente como Campbell desenhou em 1951. A frota americana realiza cerca de 15 mil pousos por ano. Em média, 8% deles exigem arremetida. Sem o convés inclinado, isso representaria centenas de colisões e dezenas de mortes anuais. Em mais de 70 anos, o número de vidas poupadas chega a dezenas de milhares. Uma linha traçada em um pedaço de papel continua salvando vidas. Em 2003, um ex-piloto do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos, o tenente-coronel Arthur Black, decidiu escrever à família de Campbell. Nunca conheci seu pai, dizia a carta, mas realizei 147 pousos em porta-aviões. Errei os cabos 142 vezes. Em um convés reto, teria morrido em todas elas. Seu pai me deu 142 segundas chances. Ele me deu uma carreira. Ele me deu uma vida. Em nome de todos os pilotos que sobreviveram por causa dele. Obrigado. Campbell já havia morrido 3 anos antes, mas seu filho emoldurou a carta e a pendurou no escritório. Porque de todos os prêmios, aquele era o único que realmente importava. A lição deixada por Dennis Campbell ultrapassa a engenharia. Ela toca o campo humano da coragem e da empatia. Ele não era cientista, nem inventor, nem herói. Era um oficial que se recusou a aceitar o inaceitável. Questionou uma regra que ninguém ousava desafiar, e por isso mudou o destino de milhares de homens. Seu gesto ensina que o verdadeiro progresso não nasce da genialidade, mas da insatisfação, do impulso de alguém comum que olha para um erro repetido e decide não aceitá-lo mais. O convés inclinado é mais que uma inovação. É um lembrete silencioso de que as vidas salvas por uma boa ideia são o mais nobre dos legados. Mais de 70 anos se passaram desde que Dennis Campbell rabiscou uma linha em um pedaço de papel, tentando resolver um problema que parecia insolúvel. Hoje, é quase impossível imaginar que aquela simples inclinação, 8 graus, nada mais, tenha sido, um dia, motivo de riso, resistência e descrença. O convés inclinado se tornou tão comum que poucos se lembram de que houve um tempo em que ele não existia. Poucos sabem que cada pouso bem-sucedido, cada arremetida segura, cada vida preservada em alto mar é, na verdade, o eco de um ato de coragem solitário. Campbell não mudou apenas a engenharia naval. Ele redefiniu a relação entre o homem e a máquina, entre o erro e a segunda chance. Em um mundo militar movido por hierarquias rígidas e doutrinas imutáveis, ele ousou fazer a pergunta que ninguém fazia: e se estivermos errados? E essa pergunta, simples e perigosa, abriu caminho para uma das inovações mais humanas, já concebidas em tempos de paz. Porque o convés inclinado não nasceu de um desejo de glória, mas de empatia. Campbell olhou para um sistema que matava seus próprios pilotos e, em vez de aceitar o inevitável, decidiu enfrentá-lo. Ele não era engenheiro, não era inventor, e talvez justamente por isso enxergou o que os especialistas não viam. A genialidade dele não estava em fórmulas, mas em uma sensibilidade rara, a capacidade de perceber que o valor de uma vida humana é maior do que qualquer tradição. Hoje, cada porta-aviões moderno carrega essa herança invisível. O aço, o ruído dos motores, o brilho das luzes de pouso, tudo guarda a marca daquele pequeno desvio de 8 graus. E em cada arremetida bem-sucedida, há uma mensagem silenciosa: errar não é o fim. O convés inclinado transformou o medo em confiança, a morte em aprendizado, o desespero em esperança. É a prova de que a verdadeira inovação não é a que cria algo novo, mas a que corrige o que já existe, com humanidade. Campbell provou que o progresso não precisa vir de comitês, nem de instituições poderosas. Às vezes, basta um homem solitário, um caderno de anotações e a coragem de não se calar. Enquanto muitos inventores buscaram reconhecimento, ele buscou paz. E, ironicamente, foi esse desapego que o transformou em um símbolo silencioso da engenharia moderna. Nenhum monumento ergueu-se em sua homenagem. Nenhuma grande cerimônia militar levou seu nome às manchetes. Mas o som de cada pouso seguro, aquele momento em que o gancho prende o cabo e o jato desacelera, é um tributo eterno. São milhares de obrigados não ditos, espalhados pelos mares do mundo. E talvez seja melhor assim, porque o próprio Campbell teria preferido o anonimato. Para ele,
A verdadeira recompensa sempre foi a ausência de funerais. O legado de Dennis Campbell é um lembrete para todos nós, em qualquer área, na ciência, na arte, na vida cotidiana. Ainda há erros que aceitamos como parte natural do sistema, quando na verdade são apenas falhas que ninguém ousou corrigir. A história dele nos convida a olhar para esses erros e perguntar: precisa mesmo ser assim? Às vezes a resposta está escondida em uma ideia simples, em uma linha desenhada sem pretensão, mas guiada por propósito. Campbell nos mostra que o heroísmo raramente grita, quase sempre ele sussurra. E é nesse silêncio que o mundo muda. Porque no fim das contas, o Convés Inclinado não é apenas uma história sobre aviões e navios. É uma história sobre coragem moral, sobre a escolha de não aceitar o absurdo, sobre o poder transformador da empatia e da persistência. Ele nos ensina que o verdadeiro progresso nasce da compaixão e que a mudança real começa quando alguém comum decide que o sofrimento de outros já é motivo suficiente para agir. Se essa história tocou você, não deixe que ela se perca no silêncio. Comente aqui abaixo o que mais te impressionou na jornada de Dennis Campbell. Você acredita que uma pessoa comum ainda pode mudar o rumo das coisas? Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir que um simples gesto, uma ideia, uma atitude podem salvar vidas. Deixe seu obrigado nos comentários, em homenagem a todos os que ousaram desafiar o impossível. Porque no fim, cada palavra, cada lembrança e cada clique é uma forma de manter viva a memória de quem transformou o erro em esperança e provou que até um rabisco em um papel pode mudar o destino do mundo.